Agora eu queria ler um versículo aqui da palavra de Deus, Josué capítulo 1. Estou meditando aqui. Sempre a gente lê o livro de Josué, acha tão bonito aqui as coisas que Deus faz através da vida de Josué. Todos nós já ouvimos ministrações a respeito de Josué capítulo 1, mas é algo para a gente sempre estar pensando aqui, como que está a nossa vida. Amém? Então aqui, Josué capítulo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Nós olhando aqui para esse texto, você já vê logo na epígrafe aí que fala assim: Deus anima Josué. Então quando você já olha e fala assim: nossa, eu vou ler isso aqui, Deus está animando o servo dele, eu estou precisando nessa hora, parece que as coisas não estão acontecendo da maneira que eu quero. Você começa a olhar para esse texto. Eu estava meditando aqui e quando você olha aqui, né, para o versículo 5, quando Deus fala: não te deixarei, nem te desampararei. Então várias passagens na Bíblia falam para nós sobre, né, que Deus, Ele não vai nos deixar, não vai desamparar. Então está escrito isso em várias passagens. Então isso é para nós. Deus jamais vai nos desamparar. Mas por que muitas vezes a gente se sente desamparado? Se Deus já mostrou para nós aqui, né, que Ele nunca vai nos desamparar, e se essa promessa, né, é para nós também, por que muitas vezes a gente sente dessa maneira? Nós parece que Deus está distante. Isso aconteceu também com o povo de Deus, que mostra para nós na palavra de homens de Deus que sentiu dessa maneira também. A gente podia enumerar tantos aqui. A gente vê o apóstolo Paulo sentiu assim, desamparado. Você vê, vai lendo algumas cartas dele, sobre a carta para Timóteo, ele fala assim: nossa, mas na hora que eu mais precisava não apareceu ninguém, né? E aí ele se sentiu dessa maneira. Então, muitas vezes a gente, né, começa a olhar para Deus: por que será que está acontecendo isso? Aí eu tenho que fazer uma autoanálise da minha vida. Amém. Como que eu estou diante de Deus? Porque às vezes eu posso sentir, parece que Deus está distante, mas Ele não parou de trabalhar por mim. Aí eu sinto, eu tenho que pensar dessa maneira, que eu estou passando por alguma luta, alguma dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém. E eu tenho certeza que Ele vai se levantar e vai me dar vitória. Amém. Aí, né, eu começo a voltar mais para Deus. Porque muitas vezes, se você se sentir desamparado e começar a se afastar de Deus, aí já é um problema para a tua vida. É facinho de você entrar numa depressão. A gente vê aqui, né, Elias. A palavra de Deus fala para nós que ele estava ali, né, depois de todas as coisas que aconteceu através da vida dele, né, que ele orou, não caiu água por 3 anos e meio. De repente ele vai, faz a oração, né, no Monte Carmelo. Deus responde com fogo, e aqui 450 profetas de Baal, né, mata todos eles. Então a gente vê ali Deus agindo ali através de Elias. Aí de repente Elias, por causa da mulher, ele começa a sentir medo. Então, e a gente vê, né, quantas coisas que aconteceu, né, quando ele acaba de ser ali, receber um grande milagre de Deus, o inimigo coloca um medo ali nele, que ele pede até a morte. Deus fala assim que ele sentou ali debaixo de um zimbro ali e pediu a morte. Agora, por que será que ele pediu a morte? Ele se sentiu desamparado. Mas será que Deus tinha realmente desamparado ele? Então é algo para vocês olhar para a nossa vida. Se a gente está sentindo dessa maneira, se a gente está firme com Deus, peraí, no momento certo Ele vai me dar vitória. Eu não posso desanimar.
Da mesma maneira aqui que Deus animou Josué, Ele também quer nos animar todos os dias, mostrando para nós que Ele está conosco. O inimigo muitas vezes se levanta, igual se levantou contra Elias, querendo levar ele lá para o fundo do poço. Mas Deus deu vitória para ele. Agora, o segundo ponto é eu sentir que eu estou desamparado, mas estou vivendo na prática do pecado. Então, peraí, então tem que fazer uma autoanálise na minha vida, como eu falei aqui. Será que eu estou buscando a Deus, estou servindo a Deus, e a circunstância está fazendo isso? Tem que voltar mais para Deus. Agora, se eu faço uma autoanálise da minha vida, e eu olho e vejo, não, a maneira que eu estou vivendo está errado, então se conserta, porque senão você vai para o fundo do poço também. Porque não tem como Deus abençoar aquele que não quer estar vivendo da maneira que Ele quer que viva. Quantas pessoas que andam dessa maneira, dizem que servem a Deus, mas vivem na prática do erro, na prática do pecado, e não quer sentir que está desamparado por Deus em momentos difíceis da vida dele? Então nós temos que fazer uma autoanálise. Como que está a minha vida? Como que está a sua vida? Então sempre nós temos que olhar para a nossa vida dessa maneira. Deus, a tua promessa fala que o Senhor jamais vai me deixar, jamais vai me desamparar. Mas se eu estou sentindo assim, como que eu estou? Porque se eu vivo na prática do erro, na prática do pecado, como que eu posso esperar algum milagre de Deus na minha vida? Não tem como. E Deus mostra para nós, Ele coloca o que é para a gente fazer e o que não é para a gente fazer. O que muitas vezes a gente está escolhendo? É tão interessante, eu ouvi uma pessoa fazendo uma pergunta para o pastor, e ele fez uma pergunta assim, se Deus conhece todas as coisas, e a pergunta foi longa, dava uma administração aqui, só para a gente entender o que eu estou falando. Aí ela veio e perguntou para o pastor assim, pastor, quando o rei Ezequias estava com uma doença, que ele ia morrer, ele conversa ali com o Senhor, fala para Deus que tinha servido a Deus com interesse de coração, e Deus acrescenta 15 anos na vida dele, e dá vitórias para ele, algo que ele não pediu, e também dá um filho para ele. Só que esse filho que deu para ele fez tudo quanto é coisa errada. Tudo que era contrário ao que Deus queria que fizesse, esse filho dele fez. Mas por que Deus deu esse filho? Deus deu 15 anos, deu bênção, tudo. Mas quem foi dar esse filho para ele? Não é uma pergunta para a gente ficar pensando? Então a gente podia ficar tanto tempo aqui falando o porquê disso, mas o que dá para a gente entender que Deus, Ele não vai escolher somente aqueles, vai dizer, não, eu só vou deixar nascer somente esses que vão me servir. Esses que não vão me servir, não vai nascer. Seria fácil? Mas aí Deus vai contra a palavra dele, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. É coisa interessante, Deus nos deu o livre-arbítrio. Aí, quando eu olho aqui, e Deus fala que Ele nunca vai me desamparar, mas se eu sinto desamparado, será que é por causa desse livre-arbítrio eu estou fazendo alguma coisa que não está ali da maneira que Deus quer que seja feita? Então é algo para a gente pensar. Por causa desse livre-arbítrio, muitas vezes eu vou fazer algo que está desagradando a Deus. Então eu tenho que voltar para a palavra, eu tenho que buscar Deus. E jamais Deus vai descer e vai te dar um murro na cabeça. Não é verdade? Fala assim, você está errado. Não, Ele te deu o livre-arbítrio e te mostra na palavra o que você tem que fazer. Agora, será que a gente está fazendo a maneira certa? Nós temos que tomar cuidado para que esse livre-arbítrio não se torne uma libertinagem para a nossa vida. Porque quando você anda aí na libertinagem, você vai ter momentos que você vai se sentir desamparado por Deus. Mas Ele não se desamparou. É o pecado que faz a separação. E a Bíblia fala isso. Que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Como que eu vou querer ser abençoado? Então é para a gente fazer uma autoanálise da nossa vida todos os dias. Amém? Amém. Anderson vai estar ministrando para nós. Paz, meus irmãos, de novo. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, Amém. coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida. Eu sei que eu sou falho, eu sou imperfeito, e um instrumento que precisa ser afinado para Ti, Senhor. Cheio de dificuldade e imperfeição, mas eu sei que o Senhor pode usar quem quer que aprove, a quem quer que o Senhor desejar usar.
Também está aqui, Senhor, a tua palavra, e está diante de mim o teu povo. Eu clamo, Senhor, para que use minha vida e fale através de mim o que o teu povo precisa ouvir, Senhor. Eu não quero falar de sabedoria humana, mas eu quero a palavra que vem de ti, Senhor, para curar, para descedentar, para alimentar o teu povo, porque eu sei que é isso que nos limpa, é isso que nos fortifica, é isso que nos dá sustento nessa caminhada. E é por isso que eu clamo, Santo Espírito, toca o coração de cada um para que as sementes que forem lançadas aqui germinem e frutifiquem conforme a tua vontade. Que ninguém saia da mesma forma que entrou, porque todos nós somos transformados pela oração que temos em Ti, pela palavra pela qual nós temos acesso tão abundantemente nesses dias. Repreende, Senhor, toda força maligna que ouse de alguma forma tentar impedir que chegue as sementes que forem lançadas e que a Sua palavra flua da maneira que tiver que fluir, Senhor Santo Deus. Em nome de Jesus eu clamo a Ti pelo Teu direcionamento, pelo Teu amor, pela Tua vontade. Abençoa cada um de nós, desde já. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu convido vocês a abrir Efésios 6. Mais uma vez, né? Que for pela 1000ª vez. Efésios 6, 10. A palavra de Deus, em todo o tempo, e principalmente nas cartas de Paulo, ela nos fala de luta, de batalha, de combate, de guerra. Então, olha para o seu irmão e diz para ele: estamos em guerra. Tome suas armas. Assuma seu posto. Nós podemos ver Paulo ordenando para Timóteo, em 1 Timóteo 1,18: luta o bom combate. Em 1 Timóteo 6,12 ele diz: combate a boa batalha da fé. Em outra parte, em 2 Coríntios, ele fala das armas da nossa milícia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele fala da nossa luta em Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele fala que nós somos soldados em serviço. Em 2 Timóteo 2,4 ele diz: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado que se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E Efésios 6 diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos malignos, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
É inegável que nós estamos em guerra. E a gente pode observar que toda vez que Deus quiser agir, toda vez que Deus for agir, toda vez que estiver bênçãos nos nossos caminhos, o inferno vai espernear. O mal vai se manifestar e vai tentar de alguma forma nos impedir de trilhar o caminho. Vai tentar de alguma forma nos impedir de acessarmos a Deus, de andarmos no caminho correto e de buscarmos a presença dEle. Nunca Ele vai ficar sossegadinho. E enquanto houver algo de Deus no nosso caminho. Então a gente pode presumir que quanto maiores as dificuldades que a gente enfrente na nossa caminhada cristã, mais bênçãos estão disponíveis para nós nessa caminhada. Então Paulo até diz também que tende como motivo de grande alegria quando passares por tribulações. É bênção, a gente tem que aprender a passar pelas nossas dificuldades sem murmuração, buscando agradar a Deus, buscando ver o lado positivo das dificuldades que a gente está vivendo, porque nós somos lapidados através dessas dificuldades. Nós somos crescimento espiritual para cada um de nós quando a gente passa pelas dificuldades de forma a ter aproveitamento delas. A gente sabe que quando a gente permanece numa zona de conforto e nada de difícil acontece para nós, a gente a tendência do mundo ditar que a gente viva com uma existência blindada e acolchoada, que nada nos atinja, que nós vivamos em conforto e cheios de paparicos e regalias. Só que a gente sabe que isto é uma existência idiotizante. A gente sabe que se a gente não passa por dificuldade, a gente sabe, por exemplo, quem tem filho sabe, se não deixar a criança se virar e aprender sozinha, ela vai crescer um ser humano, o que a gente chama de um baixo limiar de frustrações. É uma pessoa que vai ser reativa, ela vai se frustrar por qualquer coisa e tende a encontrar fugas, seja na bebida, nas drogas, no jogo, ou o que quer que seja, por conta dessa dificuldade de lidar com as dificuldades. Então, nós crescemos através das dificuldades, nós crescemos através de lutas. Amém. Então, é por isso que a palavra de Deus reafirma isso. E Deus não fez a gente num paraíso de delícias, porque senão nós não iríamos crescer, nós não teríamos evolução e nós jamais teríamos condições de estender as mãos uns aos outros e ajudar o irmão a crescer. Porque isso também é a destinação do amor que Deus coloca no nosso coração para sentir todo o tempo e estender as mãos e buscar ajudar os irmãos. Eu creio que nós não podemos ver, mas em todo tempo há uma batalha ao nosso redor. Existem forças do bem e do mal lutando até aqui nesse lugar. Forças do bem trazendo a palavra deles e forças do bem procurando com que cada um assimile o que está sendo dito, e forças do mal tentando nos distrair, tentando roubar sementes, conforme a palavra também nos diz, conforme Jesus mesmo disse na parábola do semeador. Existem sim espíritos malignos que tentam impedir as bênçãos de nos alcançar, e como nós sabemos que o tratamento das nossas vidas é através da palavra de Deus, nós sabemos que vai ser feito tudo e qualquer coisa para evitar que a gente tenha acesso a essa palavra. Nós vamos sentir preguiça, nós vamos sentir sono, nós vamos buscar outras distrações vazias mais cômodas, e se a gente não se policiar, a gente vai acabar perdendo tempo na nossa vida com uma existência inútil e vazia, e vai deixar de ter contato com a coisa mais importante que nos teve acesso, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento da verdade, que é o caminho da luz que se estende diante de nós. A gente tem que detectar o que é prioridade, saber o que é importante de fato nas nossas vidas e buscar mesmo perseverar nessa caminhada. Porque não tem como não tomar uma posição nessa guerra. Se nós estamos numa guerra, e se você não assume a sua posição no lado da luz, no lado do bem,
automaticamente você estará andando no lado do mal. Se você não está, de alguma forma, fazendo a sua opção, e nós tivemos condições de conhecer essa verdade, nós tivemos acesso, houve alguém que se dispôs a vir falar para nós do amor de Deus, do sacrifício de Cristo e da salvação que se disponibilizou para nós. Se nós não tomamos posição a respeito disso e decidimos andar nas trevas, a gente nunca deve se esquecer que as trevas são o território do inimigo. Que tudo que não está na luz está no território do inimigo. E a gente tem que, em todo tempo, buscar luz, buscar as coisas serem colocadas na luz. Se houver confissões a serem feitas, elas devem ser colocadas na luz. Os segredinhos não são bênção para as nossas vidas, não tem por que motivo de ser. A gente pode colocar isso diante de Deus em todo o tempo e a gente sempre tem disponível para nós ou um irmão, ou um pastor, ou um líder, alguém que tem condições de nos ajudar a trabalhar com isso. E toda vez que a gente se deparar com uma situação dessa, toda vez que houver uma mágoa, toda vez que houver alguma coisa mal resolvida, busque mesmo colocar na luz. Eu tenho feito isso na minha vida e confesso para vocês que tem sido muito bênção, porque eu passo a ver as coisas de uma forma diferente e as coisas têm acontecido para mim de uma forma diferente. Essa guerra existe e muitas vezes é assustadora. Muitas vezes a gente tem medo dessa guerra e a gente acha que eu não tenho condições de lutar. Quem sou eu para estar nessa luta? E às vezes a gente acha que eu não sou um guerreiro de linha de frente e eu vou ficar na retaguarda. E Deus é que dá essa capacitação. Deus, a batalha é dele. Ele tem nos direcionado nisso e ele vai continuar nos direcionando. Amém. Só que para ser um guerreiro aceitável, nós temos que ter alguns requisitos mínimos. Não dá para entrar numa batalha de qualquer jeito. E a gente tem que continuar essa caminhada e tem que ver principalmente a direção dessa caminhada, para que lado a gente está indo. Porque não adianta, diz já um ditado da filosofia, diz que é mais importante a direção do que a velocidade. Pensem comigo, se eu sair andando aqui e correto, talvez eu chegue no tabuão. Se na partida eu desviar 1 centímetro para cá, eu vou sair onde? Jacutinga? Esperança e Vida? Se eu virar 1 centímetro para cá na minha partida, eu vou sair Ventania? Itaguaçu? Então assim, se você se desvia para a direita ou para a esquerda, é isso que a palavra diz, o resultado final não vai ser o mesmo. E nós temos a palavra de Deus para nos nortear. Nós temos os nossos líderes para trazer para nós, graças ao bom Deus, a direção, o direcionamento da palavra de Deus. E nunca em todo tempo o Evangelho foi trazido para nós com tanta clareza, nunca tivemos acesso a tanto esclarecimento, e nós devemos continuar andando nesse caminho. E quando a gente está numa batalha, a gente deve ter mais cuidado ainda ao desertar. Um soldado que abandona a guerra, um soldado que conhece o lado da sua batalha e deixa essa batalha e vai para o campo inimigo, ele é duplamente perseguido. Ele vai ser mal visto do lado dos companheiros e vai ser mal visto dos lados do inimigo. Então, já que nós conhecemos a verdade, já que nós optamos por andar na verdade, nós somos indesculpáveis se a gente deixar de lado a nossa caminhada cristã. A gente não pode de forma alguma saber que a gente pode alcançar bênçãos de salvação, bênçãos de cura, bênçãos de restauração, bênçãos de poder levar a salvação a outros, e a gente, a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis pela luz que nós obtivemos, pelo esclarecimento que a gente teve acesso. Você é responsável pelo conhecimento que se adquiriu, e todos nós estamos aqui adquirindo conhecimento
fartamente, abundantemente o tempo todo. Nós estamos nos alimentando da palavra de Deus e vamos continuar, se Deus quiser, em nome de Jesus, e vamos obter crescimento e que nenhum de nós se perca. Amém. Glória a Deus. E é necessário armar-se então para a batalha. Já que você sabe que você está numa guerra e que é inevitável guerrear, o mínimo que você pode fazer é tomar posse das armas que foram disponibilizadas com eles. E aqui em Efésios 6 é dito das armas. É falado do cinto da verdade, do cinturão da verdade. A gente sabe que na época da Bíblia, nos tempos bíblicos e na Idade Média, o cinto era usado para transportar coisas. Era no cinto que se carregava a água, o dinheiro, o alimento, era tudo atado e preso no cinto. E se a gente não está firmado na verdade, a gente não tem como transportar outras coisas conosco. Se o diabo é o pai da mentira, nós devemos estar firmados na verdade. É o mesmo princípio de andar na luz, de trazer a luz, de buscar esclarecer as coisas do outro. A gente outra arma é a couraça da justiça. E a couraça a gente sabe que é uma armadura feita de couro ou de metal, uma armadura que protegia o peito do soldado na época medieval também. E essa armadura da justiça, a justiça não é a nossa justiça própria, é a justificação de Jesus, é o sangue dele derramado que nos dá a oportunidade de sermos chamados justos diante de Deus. É a partir desse sacrifício que nós obtemos a justiça. A gente não pode achar que nós temos uma justiça própria ou que por alguma boa obra a gente possa se auto-justificar. É através somente do sacrifício de Jesus. E a couraça servia justamente para proteger o coração. Protegia os órgãos vitais, protegia o coração do guerreiro. A gente não pode de forma alguma querer se auto-justificar, conforme diz em Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A nossa justiça é própria de imundície. É isso que ele diz na palavra. E nós não temos outra forma de nos justificar se não for através dele, se não for através do sacrifício que ele disponibilizou para nós. A armadura é de Deus. Foi ele que disponibilizou ela. E nós temos que vesti-la. Nós temos que tomar posse dessa armadura. Nós temos que, tendo o conhecimento de que essa justiça está sobre as nossas vidas, nós somos homens e mulheres justos diante de Deus. Nós somos homens e mulheres justos, justificados diante desse mundo. Então o mínimo que a gente pode fazer é tomar posse disso e andarmos nessa terra como tal, buscando ser lapidado todos os dias. Para essa guerra nós vamos estar cingidos da verdade, da justiça e das outras armas que eu vou falar agora, a partir de agora. Nós temos que estar calçados com o Evangelho. Se o guerreiro não estiver calçado, ele vai furar o pé, ele vai machucar os pés, ele vai ficar impossibilitado de andar. E a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, é através dela que nós somos iluminados no caminho que a gente deve andar, é ela que vai direcionar os nossos passos em todo o tempo. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós não vamos cair e tropeçar. Por isso que a gente deve estar buscando essa luz dessa palavra e buscando estar mesmo, ter os pés protegidos a partir dela. Todos os nossos passos nessa terra devem ser direcionados e devem estar firmados na palavra de Deus. O escudo da fé. O escudo protege todo o corpo. E é com esse escudo que a gente vai se livrar, que a gente vai
lutar contra o diabo e defender de ser atingido por ele, de ser atingido também pelas acusações, por todo tipo de ameaça que possa vir através dele para nós, é através das afirmações de fé, através das revelações da palavra de Deus, que a gente vai poder ser defendido através disso. A nossa maneira de não ser atingido. O capacete da salvação ele protege a nossa mente, ele protege a nossa cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. É tendo a certeza de que nós fomos salvos através do sacrifício de Jesus, é que essas setas, essas acusações, as heresias, as palavras contrárias à palavra de Deus, elas não vão nos atingir e não vão atrapalhar o nosso caminhar cristão e não vão nos tirar a certeza de que nós somos salvos e do caminho verdadeiro que a gente deve trilhar. É tendo a certeza de que a gente não vive a ameaça constante de ter que viver por boas obras, que a gente pode caminhar tranquilo nessa terra, sabendo quem somos, para onde vamos. Que a gente pode olhar para o diabo e falar para ele: eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou e sei quem você é e para onde você vai. Então, as palavras que vierem dele para nós, a gente tem toda a autonomia e autoridade para dizer: aqui não, para lá. Aqui eu sou um servo de Deus Altíssimo, que estou destinado a viver para o Senhor e alcançar um local de salvação pela graça do sangue de Jesus que foi derramado por mim. E isso é uma afirmação que a gente tem e deve fazer em todo o tempo, cada vez que a gente se sentir ameaçado, cada vez que a gente se sentir acusado, cada vez que ele tentar nos acuar de alguma forma. E nós temos a espada do Espírito. A gente pode observar que todas as outras armas eram armas de defesa, mas a espada é uma arma de ataque. A espada corta, a espada faz sangrar, a espada é a palavra de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que nos traz a palavra, e essa é a arma que o inimigo mais teme, e é a arma que Jesus usou contra ele no deserto quando foi tentado. É através dessa palavra que ele conseguiu destruir todos os argumentos que o inimigo tem. E, infelizmente, hoje em dia a gente vê no nosso meio e no meio cristão que é uma arma que não é muito usada como deveria. Nós não somos hábeis em manipular a palavra de Deus, nós não estudamos como deveríamos, nós não buscamos, nós não fazemos a leitura e estamos enfraquecidos. Porque mesmo que nós tenhamos a consciência das armas de defesa, mesmo que nós estejamos revestidos com toda a armadura que ele disponibilizou para nós, muitas vezes nós somos guerreiros fracos, porque nós não temos as condições de manipular a arma de ataque. E nós temos, está disponível para nós, nós temos condições de utilizar essas armas e de efetuar esse ataque quando for necessário, quando houver necessidade. E existem alguns níveis de guerra. A gente pode observar que o primeiro nível de guerra é a guerra contra a própria carne. Muitas vezes a gente tem medo da guerra com o diabo, o que também não tem motivo, porque se nós somos revestidos por armadura de Deus e nós estamos na presença de Deus e buscamos andar nos caminhos de Deus, não há o que temer com relação a ele. Mas talvez o nível de guerra mais difícil seja a guerra contra a própria carne. Paulo diz em Romanos 7: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós estamos em guerra contra as nossas más atitudes. Nós estamos em guerra o tempo todo contra as nossas más inclinações, contra a nossa língua que tem me acusar, contra o nosso olhar que tende a cobiçar o tempo todo. Nós estamos em guerra contra a acusação que nós fazemos, a indignação que nós sentimos quando as pessoas não estão no mesmo caminho que nós.
quando as pessoas assumem posições contrárias e muitas vezes, por ignorância, acabam trilhando caminhos errados, encontram-se em vícios, encontram-se em caminhos de destruição, e ao invés de nós nos compadecermos delas, a primeira atitude nossa é acusar, é nos indignar, é buscar não estender a mão da forma que a gente deveria. A gente acaba batalhando e acusando alguém para colocar no nosso caminho para a gente ajudar. A gente acaba ignorando as pessoas que mais necessitam por causa de uma característica dela, por causa de um defeito dela, por causa de uma coisa que a gente acha que é uma falha e que tantas vezes a gente poderia contornar essa falha e se estender a mão, e se tivesse um olhar de amor, muito provavelmente isso seria cura para a vida dela e ajudaria a trazer ela para o caminho da luz. Muitas vezes eles poderiam vir a encontrar a presença do Senhor e, se rendendo, eles seriam curados e deixariam os seus maus hábitos, os seus maus caminhos e poderiam talvez ser pessoas melhores do que nós. Então a gente deixa de lado esse caminho, tudo que a gente detecte que é mal em nós, nós temos que contornar e deixar para lá e andar um passo de cada vez. Andar rumo a Deus, trilhando o caminho da palavra de Deus, e saber que nós estamos indo para o Senhor e nós estamos cada dia mais próximos dele. Se a gente olhar na nossa caminhada cristã, de onde nós viemos e onde nós estamos, por mais que durante a nossa caminhada a gente de alguma forma tropece, a gente pode saber que a gente nunca esteve tão próximo do Senhor e que esse caminho não tem volta. Nós estamos determinados a andar e seguir em frente, e é Ele, a batalha é dele, a vida é dele. Ele que nos deu, Ele que nos direciona, Ele que tem nos sustentado e nos protegido de toda forma, e nós, na nossa visão tão parcial das coisas, acabamos temendo o que a gente não devia temer, acabamos acusando o que a gente não devia acusar e negando o auxílio a quem a gente deveria ajudar. Cada vez que a gente falhar nessa caminhada, cada vez que a gente deixar de dar um passo que a gente deveria dar, a gente tem condições, e Ele disponibilizou isso para nós, a gente baixar as nossas cabeças, reconhecer o nosso erro e recomeçar. E é isso que a gente deve fazer todo o tempo, é isso que a gente deve todas as noites, ao fechar os nossos olhos na cama, durante as nossas orações, fazer uma revisão da nossa vida, fazer uma revisão dos nossos dias e recomeçar sempre que houver necessidade. Porque se o diabo puder, ele vai nos prender naquele ciclo vicioso da culpa, da acusação e do medo, e a gente vai resvalar de novo na culpa, para voltar para a acusação, para viver em medo, e a gente, fazendo isso, a gente vai estar distraído do que verdadeiramente a gente deveria fixar os nossos olhos. Porque o soldado na batalha, ele não deve se distrair. O soldado na batalha, ele deve estar firme, porque além da sobrevivência dele, a sobrevivência dos companheiros depende disso. Muitas vezes a gente tem que estar atento, porque o ataque ao companheiro pode ser evitado pela nossa ação também. E é aí que entra a nossa disposição para orar, para jejuar, para buscar auxiliar, para estender a mão e intervir. Sempre que a gente vir que um irmão necessita de um conselho, necessita de uma ajuda, a gente tem condições de fazer isso. A gente tem a mania de achar que nós estamos numa guerra e que a gente pode optar por praticar um pecadinho de vez em quando. E isso pode ser fatal para qualquer um de nós. Se a gente fez uma opção, se a gente decidiu andar nesse caminho, não tem como a gente querer
se andar com o diabo e deitar no colo de Deus de vez em quando. Ou você faz uma opção, ou você faz a outra. Se você vai trilhar o caminho da luz, permaneça no caminho da luz, em nome de Jesus. E deixe de lado tudo que você sabe que é vicioso, tudo que você sabe que é mal. Se a sua língua te faz pecar e você olha para o seu irmão, e às vezes dentro da nossa casa nós temos dificuldade de nos calar diante de uma situação, pede para Deus dar sabedoria e Ele dá sabedoria. Para a gente aprender a calar, para a gente aprender a ter misericórdia com as pessoas, para a gente aprender a desviar o nosso olhar de acusação, para a gente aprender a nos negar, porque esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para que nós nos neguemos, o nosso chamado é para que nós sejamos humildes, o nosso chamado é para que a gente ofereça a outra face, dê também a capa além da túnica e caminhe mais uma milha, e a gente está careca de saber de tudo isso e a gente não pratica nada disso. Infelizmente nós somos difíceis dentro das nossas casas, nós somos difíceis nos nossos trabalhos, e a gente veste a carapuça do cristão perfeito e faz a caminhada como se nada tivesse acontecido. E desta forma a gente jamais poderia ser considerado guerreiros aceitáveis. Nós estamos dentro de uma força de batalha, só que nós somos guerreiros do inimigo se nós agimos dessa forma. E nós não podemos lutar pela causa justa, que a gente tem conhecimento, e acabamos sendo atingidos dos dois lados. Nós estamos em guerra contra as tentações que o inimigo nos oferece. E nós temos que fazer a opção de não olhar de novo e de não experimentar. E muitas vezes nós vamos ter que fugir da tentação, exemplo do que José fez no Egito. Nós somos fracos para dar uma olhadinha, dar uma experimentadinha e deixar para lá. Nós sabemos da nossa impossibilidade, nós sabemos da nossa fraqueza, e nós sabemos que é melhor a gente não dar o primeiro gole, não dar a primeira experimentada, e não cobiçar. E se você vê que uma coisa está te fazendo mal, desvia dela. Deixa para lá e vai buscar alicerce na palavra de Deus e dobra os seus joelhos e coloca diante de Deus, porque é Ele que nos direciona para todas as coisas. Pedro disse, e na carta dele, na primeira carta, no capítulo 2:11, que nós devemos nos abster das concupiscências da carne, as quais combatem com a nossa alma. É destruição da nossa alma, é destruição do nosso espírito. Dar guarida, dar trela para o mal que a gente sabe que é um caminho de uma coisa que está te prejudicando. Isso são os obstáculos para a nossa vida de santificação. E se nós não tivermos uma vida de santificação, nós não podemos estar nessa batalha como guerreiros aceitáveis. É inevitável que nós estejamos nessa batalha, mas nós seremos fracos e estamos sujeitos a sermos atingidos. Os que estão conosco estão sujeitos a serem atingidos, e os nossos familiares e amigos que não conhecem a Cristo estão ainda mais sujeitos a serem atingidos. E se nós temos o conhecimento disso tudo, é nossa responsabilidade rever a nossa vida, rever as nossas atitudes e agir de forma diferente a partir de então. Amém. E nessa caminhada, se nós temos essa consciência e decidimos isso, nós vamos, conforme a gente aproxima-se de Deus, nós vamos aprendendo a odiar o pecado e a iniquidade. O pecado chega num ponto, e a gente pode experimentar isso nos nossos dias, que a gente não tem mais a mesma sensação de desejo pelo pecado. A gente começa a sentir aversão pelo pecado. Muitas atitudes que a gente tinha no passado, a gente consegue já hoje em dia olhar para elas com nojo, olhar para elas com aversão. E a gente sabe que essa caminhada vai durar a vida toda, até que esse corpo carnal se revista de um corpo incorruptível.
Conforme 1 Coríntios 15 diz, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Para a glória de Deus, nós estamos sendo transformados e vamos ser transformados até que nós tenhamos condições de deixar esse corpo mortal, ou pela morte, ou pela volta de Cristo. Nós vamos nos livrar dessas inclinações, mas até que isso aconteça, é responsabilidade de cada um ter disposição para se deixar tratar, para se deixar curar, para se deixar lapidar pelo Senhor. Porque nós somos, e é o nosso convívio entre irmãos que vai fazer isso, que vai continuar a nos transformar e nos direcionar os passos. A nossa luta também é contra os principados e potestades, contra as forças do mal, que é isso que ele diz nessa passagem. E se nós sabemos que a luta é espiritual, que o campo é espiritual, mas nós sabemos que nós podemos lutar através do Espírito. E lutar através do Espírito Santo, a gente vai lutar através do jejum, da oração, através das nossas ações de santificação, porque é nos santificando que nós vamos ter condições de batalhar essa batalha, alicerçados na verdade, porque nós não podemos querer usar as armas do mal para lutar contra o mal. Nós vamos nos revestir da verdade e da justiça. Do nosso arrependimento, sempre houver necessidade, nós vamos deixar as nossas más obras, deixar os nossos caminhos maus e buscar os caminhos do bem, estar firmados na palavra e confiantes no Senhor, porque nós sabemos que a batalha é dele e que ele tem direcionado as coisas e vai continuar direcionando todas as coisas. Então não há o que temer, não há o que deixar se distrair nessa batalha por nada que seja fora do foco dessa batalha. A nossa batalha é contra o mundo, porque a gente acaba se distraindo com o mundo, se distraindo com as coisas que estão no nosso caminho e acaba correndo risco desnecessário, porque a gente deixa de se capacitar para a guerra, a gente deixa de buscar fortalecer-se com as armas que a gente deveria buscar, e a gente acaba, então, odiando a quem a gente não devia odiar. Porque o que é dito nessa passagem também é que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Se a gente muitas vezes observa que pessoas são usadas pelo mal para tentar nos atingir, para tentar nos dissuadir, para tentar nos desviar do caminho, para tentar nos desviar da verdade. E a gente acaba abraçando a assombração. Ao invés de desmistificar e ao invés de deixar de lado e ao invés de ter consciência de que aquela pessoa infelizmente está sendo usada para te fazer o mal e está sendo usada para te desviar do caminho, a gente, na nossa ignorância, se reveste de ódio contra ela. Ao invés de ter contra essas pessoas um olhar de amor, um olhar de misericórdia, porque é isso que a palavra deixa claro o tempo todo. A gente acaba nos desviando do foco, botando essa pessoa também mais ainda a perder, porque pelo nosso mau testemunho, se a gente tivesse um olhar de amor, um olhar de tolerância, a gente poderia talvez resgatar essas pessoas e trazê-la para a luz também. Então, além da gente se distrair com a batalha, a gente acaba se distrair da batalha, a gente acaba também perdendo o foco e dando um testemunho para a pessoa que nos atingiu, que nós nos levantamos para atingi-la de novo e para todos os que assistiram a essa itinerante. Porque infelizmente isso é uma coisa que a gente ainda faz e espero que a gente faça cada vez menos. A gente deve em todo o tempo
estar atento e observar as necessidades dos nossos companheiros de guerra. Os nossos companheiros de trincheira muitas vezes estão mais enfraquecidos do que nós, muitas vezes eles precisam de mais alimentos do que nós, eles precisam ser limpos pela palavra mais do que nós. E se nós somos um corpo, e se nós estamos todos juntos nessa batalha, nós não temos que ver as nossas necessidades. Nós temos que procurar sim nos fortalecer e nos revestir, mas nós temos que olhar de lado e ver a necessidade do outro e nos dispormos muitas vezes a deixar o nosso umbigo, a deixar o nosso ego para estender a mão, para disponibilizar para o outro o que ele precisa. Seja o bem que for necessário, nós sabemos que vale a pena, nós sabemos que é a ordenança de Deus, e muitas vezes a gente deixa de praticar isso porque a gente acaba andando nesse mundo e vivendo de ilusão. A gente tem a ilusão do medo, a gente acha que se a gente perder o que a gente tem, a gente vai ficar na mão, e a gente desconfia da confiança que a gente devia estar em Deus. A gente desconfia do sustento que Ele disponibilizou até hoje, do pão que é nosso e que Ele nos dá a cada dia, e que Ele tem dado a cada dia para nós, para todos nós, e esse pão é para que nós compartilhemos porque Ele é nosso. A gente acaba guardando para si mesmo e deixando de disponibilizar para quem precisa. A gente acaba vivendo uma ilusão do prazer efêmero. A gente tem a ilusão de que a gente tem que massagear o nosso ego, viver para sentir prazer e viver para satisfazer as nossas necessidades, as nossas fomes e as nossas vontades, deixando de lado tudo que o outro necessita. Às vezes a gente, por gula, por cobiça, por arrogância, a gente acaba enchendo-se demais e deixando o outro passar fome. E isso, infelizmente, é uma realidade, porque a gente também vive uma ilusão da falsa felicidade. A gente anda nesse mundo achando que se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela roupa, se eu fosse marido daquela mulher, ou vice-versa, se eu tivesse aquele alimento ou aquela casa, eu seria feliz. Mentira, nós não seríamos felizes por conta de nada disso, porque nós temos o Deus de toda a terra sobre as nossas vidas, e muitas vezes a gente desconfia da felicidade que a gente deveria sentir. A gente desconfia da segurança que a gente devia ter nas mãos dele, sabendo todas as promessas que a palavra dele disponibiliza, todo o tempo que a gente tem disponível para buscá-lo, para aprender, para conhecer, para deixar as nossas más inclinações e andar nos caminhos que ele colocou diante de nós. A gente vive nesses caminhos de ilusão, busca essa satisfação fútil e desaprende muitas vezes o que a gente aprendeu e acaba se afastando do corpo de Cristo, se afastando dos irmãos, andando em caminhos tortuosos e buscando muitas vezes caminho de morte, caminho de treva. E Deus nos usa. Deus vai nos usar quando e como lhe aprouver. Como e quando Ele achar que é necessário, da maneira que Ele acha que é necessário, e Ele está preparando cada um de nós. Em níveis diferentes, porque cada um tem certamente uma busca diferente de Deus, uma capacitação diferente, dons diferentes, mas nenhum de nós vai deixar de ser usado, nenhum de nós vai passar por isso aqui sem ser útil para o irmão, sem ser útil para a igreja, sem ser útil para a obra de Deus, sem ser útil para o reino de Deus. E Ele está tratando cada um, Ele tem nos curado, Ele tem nos direcionado, e muitas vezes depende de nós nos disponibilizarmos e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. E gastar o nosso tempo para buscar Deus, gastar o nosso tempo em oração, gastar o nosso tempo para andar nos caminhos dele e auxiliar
muitas vezes deixar de buscar o nosso prazer, a nossa satisfação, para buscar ser útil para a obra, para buscar ser útil para os irmãos, para buscar ser bênção na vida das pessoas que estão aí fora e que necessitam do Senhor também, tanto quanto nós necessitamos. Enquanto a gente não atender os requisitos mínimos, nós não podemos ser usados por Deus na vida sórdica que a gente anda. Nós não podemos ser usados por Deus sendo sujos, podres e vazios, porque é isso que Paulo fala lá também. Nós, os pés que se apressam de praticar o mal, a boca que são como sepulcros, o veneno que a gente destila o tempo todo, isso tudo nos afasta e nos impede de estarmos em comunhão com Deus, de estarmos em comunhão perfeita com os irmãos e de sermos instrumentos usados por Ele. A gente precisa rever as nossas atitudes urgentemente todo o tempo e andar nos caminhos que Ele ordenou para nós. Porque, infelizmente, nós somos seres controladores e mesquinhos. E nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Nós queremos fazer da vida das pessoas o que nós queremos que eles façam. O que nós queremos o que nós achamos que é certo. E muitas vezes as nossas orações ridículas, a gente dá ordens para Deus. A gente fala assim: Deus, faça A, B e C na vida do fulano. Senhor, salva ele, salva ela, salva Beltrano, impede ela de ficar doente, impede ela de fazer isso, isso, isso. E vocês concordam comigo que isso é ridículo? A gente tem essa atitude o tempo todo. Você acha que Deus não sabe o que é melhor para o seu irmão? Eu sei que vai ter que orientá-lo a respeito do que ele deve fazer. E não são poucas as vezes que a gente faz isso. Infelizmente, a gente tem muito o que aprender. E a gente só pode aprender estando em comunhão perfeita com Ele e andando através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos direcionar, é o Espírito Santo que tem nos transformado e que vai nos transformar mais e mais. E nós temos a obrigação de adquirir conhecimento para essa batalha, de nos fortalecer e de nos revestir com essa armadura que Ele disponibilizou e de aprender a manejar as armas e a palavra de Deus e ser realmente guerreiros fortalecidos e dispostos e disponíveis para a guerra e com coragem, sabendo que Ele direciona todas as coisas. Porque está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 15, ele diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Só que Ele nos deu a honra, Ele nos deu o privilégio de estarmos no exército dEle. E a gente não pode ignorar isso, a gente não pode fazer isso também de qualquer forma. Se nós estamos aqui e nós temos que em todo o tempo buscar ter uma visão espiritual das coisas. Se a gente está vendo que nós estamos no meio de uma guerra, e se a gente tem consciência de que nós nos aproximamos do fim dos tempos, e a gente sabe que quanto mais se aproxime o fim dos tempos, mais ferrenha e acirrada vai se tornar essa batalha, faz-se urgente que nós nos capacitemos cada um, e nos capacitemos em conjunto. Porque nós, como companheiros de trincheira, nós dependemos uns dos outros. Nós não podemos ter um soldado enfraquecido do nosso lado, saber que a nossa vida, que a vida dos nossos familiares e que cada um dos nossos irmãos depende disso. Nós não podemos nunca fazer isso de qualquer maneira. Então eu pergunto para cada um de vocês: o que tem te impedido? O que tem te atrapalhado de assumir as armas que você devia assumir e de fazer as opções que você devia fazer e de lutar a batalha da forma que você devia batalhar? Eu convido a cada um hoje a olhar para dentro de si e ver se é medo, se é orgulho, se é arrogância, se é o pecado que você fez opção para viver. Os nossos pecados de estimação, as coisas que nós guardamos
dentro de nós e que muitas vezes nos impede dessa caminhada, porque nós podemos ser melhores, nós podemos fazer melhor o que nós fomos colocados para fazer. E nós temos condição de colocar, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o empecilho que está sendo colocado diante de nós, e creia, esse empecilho é o inimigo que está colocando diante de si. Esse empecilho pode e será removido em nome de Jesus se ele for colocado diante de Deus. Nós confessarmos diante de Deus e pedimos para o Senhor fortalecer e direcionar os nossos passos, porque é desejo do nosso coração. Eu sei que cada um tem o desejo de ser vitorioso nessa batalha e de estar na presença do Senhor e de cumprir a sua vontade e de andar nos seus caminhos. Então a gente não pode simplesmente continuar como uma folha ao vento, sendo levado para o caminho que o vento quiser e depois falar que eu não sabia. Porque todos temos esclarecimento muito além do que nós deveríamos ter. E por fim, o capítulo termina dizendo que nós devemos estar em oração e súplica por todos os santos. E os santos somos nós, os justificados somos nós. E nós devemos sim dobrar os nossos joelhos e interceder por cada um. E estar clamando pelo fortalecimento de cada irmão, pelo fortalecimento de cada um, que muitas vezes a gente observa que a pessoa tem dificuldade, a pessoa muitas vezes tem um andar vacilante na caminhada cristã, e ao invés de dispor o nosso joelho para dobrar e clamar pela vida dessa pessoa, a nossa tendência é acusar que essa pessoa não é tão espiritual como deveria, essa pessoa não está nas reuniões de oração como deveria, essa pessoa não é tão generosa quanto deveria, essa pessoa não é tão humilde quanto deveria. Porque a nossa tendência acusatória é buscar se achar melhor do que os outros e colocar o outro numa posição inferior. E a gente esquece que parte dessa armadura, parte do que nos fortalece para a batalha, também é a nossa humildade, também é a nossa disposição para nos calar, também é a nossa disposição para andar nos caminhos do Senhor e deixar de lado todas as más características que podem estar diante de nós. Então convido cada um de vocês para que assuma mesmo o seu posto, tome as suas armas, revista-se de tudo que o Senhor disponibilizou para nós e vamos andar juntos no caminho que o Senhor quer que nós andemos e que nós temos condições de fazer isso, porque nós fomos alcançados pela luz. Nós fomos trazidos para viver na presença do Senhor e vamos fazer isso da melhor forma que a gente puder. Para a honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. O pastor Hélio estava, levei uma mesa para ele e ele lixou a mesa, tirou toda aquela tinta para pintar de novo. Aí a hora que ele já tinha pintado 2 vezes, né? Era branco, depois embaixo do branco tinha um vinho, né? E ele tirou tudo, ele foi lixando lá e tirou e deixou um alumínio assim, ó. Ele, nossa, cor bonita, eu nem precisa pintar. Ele falou, não, tem que dar um fundo, depois você pode pintar da mesma cor, não precisa dar um fundo. Só que eu olhei assim e ficou bonito. E quando estava ministrando a respeito da armadura, a gente fica pensando, a gente sabe que a gente tem que estar revestido da armadura. Será que a armadura nossa muitas vezes está ali meio embaçada e precisa dar um brilho nela? E tudo isso que foi ministrado aqui, como está a nossa armadura? A palavra de Deus fala para nós assim, tomai depois toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você já tem essa armadura. Talvez você está passando por um dia mau. E se não estiver passando, vai passar. Amém.
Porque a Bíblia fala isso para nós. Todos nós temos um dia mal na nossa vida, todos nós vamos passar por um dia mal, mas se a gente tiver revestido com a armadura da maneira que tem que ser, a gente vai resistir todo esse dia mal. Só que às vezes a gente está passando por um dia mal e a armadura está embaçada. Sabe que está precisando, né, a gente dar um brilho nessa armadura? Conquistar o capacete, conquistar a couraça, como foi ministrado aqui, conquistar o cinturão da verdade, conquistar a nossa armadura. É algo para a gente pensar, né, para que quando o dia mal chegar na nossa vida, a gente vai vencer. Amém? Vai permanecer inabalado. Coloque em pé, nós vamos orar. Os teus olhos, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Esse é o momento de você se consertar com Deus. Tudo isso que foi ministrado aqui a respeito da sua armadura. Será que aquilo que a gente sabe que deve ser feito da maneira que Ele trouxe, será que a gente tem feito, será que a gente está fazendo? O que está na nossa vida? Amém? Vamos orar. Eu vou chamar você aqui na frente, então a gente vai orar e vamos está encerrando tudo. Mas uma palavra para a gente continuar meditando o que está na nossa armadura, para que quando o dia mal chegar, a gente possa vencer e permanecer inabalado. Glória a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Jesus. Deus, para Deus agora. Glória a Deus. Espere somente concordar com a oração, mas fala com Deus. Talvez você precisa se consertar com Deus nesse momento. Você precisa olhar para a tua vida. Glória. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós te louvamos, meu Deus, por essa palavra. Te damos graça, meu Deus, por poder estar aqui nessa noite. Oh, meu Deus, o Senhor falar conosco, meu Pai. Meu Deus, quando o Senhor vem, meu Deus, e nos coloca, meu Deus, no confronto com nós mesmos, ó Pai amado, porque nós precisamos, ó Pai amado, oh, meu Deus, mudar algo na nossa vida. E quando o Senhor pede, meu Deus, que nós mudamos, é para que nós mudamos para melhor. Sim, Jesus. É porque o Senhor sabe, meu Deus, o que a gente está enfrentando, o que a gente vai enfrentar. Por isso, meu Deus, o Senhor chega, ó Pai amado, sempre na frente. O Senhor nos avisa, meu Deus, antes, ó Pai amado, que as coisas acontecem. O Senhor já tem nos avisado. Por isso, meu Deus, nessa noite, nós queremos, ó Pai amado, colocar nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor mostre, meu Deus, para cada um de nós, aonde, meu Deus, nós precisamos, ó Pai amado, de um conselho, aonde, ó Pai amado, nós precisamos, ó Deus, melhorar mais, como foi ministrado aqui, aonde, meu Deus, nós estamos, ó Pai amado, omisso, meu Deus, Pai, nós não queremos ser mais omissos, aonde, ó Pai amado, nós estamos, ó Deus, agindo, meu Deus, na mentira, nós não queremos, ó Deus, ser mentirosos, porque a tua palavra diz, meu Deus, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós possamos mesmo, Pai amado, estar, Deus, está revestido, ó Pai amado, com a couraça da justiça, ó Pai amado, com o cinturão da verdade. Deus, nos faz, meu Deus, ser verdadeiros, nos faz, ó Pai amado, ser justos, meu Deus, ó Pai amado, como filhos do Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Pai amado, meu Deus, que ninguém está livre, meu Deus, de passar por um dia mal. Meu Deus, mas o que nós queremos, ó Pai amado, é estar revestido, meu Deus, com a armadura do Senhor. Meu Deus, mas com uma armadura, meu Deus, limpa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, em nome de Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, meu Deus, oh, Pai amado, a ser melhores. Nos ajuda, meu Deus, a ser melhores amanhã do que hoje. E assim por diante, ó Pai amado, sempre, meu Deus, melhorando, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tira de nós, meu Deus, toda a felicidade. Tira de nós, ó Pai amado, meu Deus, ó Pai amado, que nós falamos, meu Deus, com a nossa boca, meu Deus, muitas vezes, amaldiçoando a vida das pessoas, ó Pai amado, como foi ministrado, meu Deus, às vezes, ó Pai amado, nós entregamos essas pessoas diante do Senhor, ó Pai amado, meu Deus, mas pensando, meu Deus, que o Senhor irá fazer algo, meu Deus, para satisfazer o nosso ego, meu Deus, quanta ignorância nossa, meu Deus. E da mesma maneira, meu Deus, que nós somos filhos, da mesma maneira, Pai amado, meu Deus, que eu sou filho do Senhor, o outro também é. Meu Deus, que o
sabe, meu Deus, como abençoar o filho. Meu Deus, o Senhor é sábio. O Senhor é sábio, Pai amado. Meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, meu Deus. Então, Pai amado, como foi falado aqui, muitas vezes nós damos ordem ao nosso Senhor, Pai amado. Deus, nós não queremos fazer isso. Porque o Senhor é soberano. Aleluia. Oh, meu Deus, o Senhor, Pai amado, é aquele que está no controle de todas as coisas. E o Senhor é aquele que governa com justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, perdoa, Pai amado, as nossas falhas. Perdoa, Pai amado. Meu Deus, que a tua palavra diz, Pai amado, que é para nós orarmos, meu Deus, até para os nossos inimigos, Pai amado. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a ser diferente. Nos ajuda, meu Deus, a nos portar, meu Deus, como verdadeiros filhos do Senhor, Pai. Para que a gente possa, meu Deus, fazer a diferença. Que Cristo Jesus seja, oh, Pai amado, conhecido, meu Deus, para aqueles que ainda não conhecem a Ele, seja conhecido através das nossas vidas, sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoe a igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leve, meu Deus, cada um, meu Deus, para a sua casa, Pai. Meu Deus, com segurança, Pai. Deus, que eles venham ter, meu Deus, uma noite abençoada, um dia de manhã abençoado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, já está chegando ao final de semana, que seja mesmo um final de semana de Deus, cheio da tua presença, Pai amado. Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Que o Santo Espírito nos ensine, Pai, a todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Um abraço, meu irmão.